Jerusalém, Jerusalém, nós cantamos só por ti, Jerusalém, 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 nós cantamos só por ti, Jerusalém, 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 nós cantamos só por ti, Jerusalém. Olá, bem-vindos a mais um podcast do Que é Luz. Hoje tenho o prazer de ter comigo Sampaio Araújo, ex-treinador do Clube Atlético Que é Luz e aquele que eu gosto de chamar o Sr. Minibasket, não só pelo que me ensinou a mim, mas pelo que ensinou a tantos treinadores e jovens atletas na sua carreira e no seu percurso. António Sampaio Araújo, olá, obrigado por estar connosco aqui no nosso podcast. Pelo seu LinkedIn, da pequena observação que eu fiz, diz lá que é licenciado em Filologias Germânicas e, portanto, é por aí que eu começo por lhe agradecer estar connosco, mas para nos explicar o que é que são Filologias Germânicas. Bem, primeiro de tudo, também agradecer o convite. É sempre um prazer estar num clube em que gostei muito de estar durante 7 anos e também, por outro lado, para falar fundamentalmente de basquetebol. Sim. E de mini-basket, não tanto da minha licenciatura em Filologias Germânicas, mas pronto, Filologias Germânicas, por circunstâncias diversas da minha vida, que eu não me vou agora alongar, eu acabei por ir tirar no curso na Faculdade de Letras. Filologias Germânicas corresponde ao curso de hoje em dia de Línguas e Literaturas Modernas, variante alemão-inglês. Isto tem a ver também pelo facto de eu ter andado na escola alemã, pronto. Explicadíssimo. O Filologias Germânicas. Nós vamos falar, obviamente que ter o Sampaio aqui é obrigatório falar de minibasket. Não dá para fugir falar com o Sampaio sem falar de minibasket. Mas o Sampaio, no Que é Luz, no tempo que teve cá, e é por aí que vamos, que eu gostava de começar, não foi treinador de minibasket, foi treinador de equipas de formação, teve por cá umas temporadas, e eu queria que eu começasse por aí, ou até voltando um pouco atrás, uns anitos. Como é que começa o Sampaio Araújo treinador? E depois como é que vem parar ao Que é Luz e como é que foi a passagem por aqui pelo Que é Luz? Bem, o Sampaio Araújo como treinador começa aos 16 anos numa equipa chamada Naubérreo. Eram os torneios de mini-basket que havia no tempo do professor Mário Lemos, e ele resolveu fazer uma equipa na rua Nicolau Coelho. E como o Nicolau Coelho era o comandante da Naubérreo, da esquadra do Vasco da Gama, resolveu dar-lhe o nome de Naubérreo a essa equipa. Essa equipa eram miúdos da rua, basicamente, e dos arredores, no Restelo, porque havia um vizinho meu que tinha uma tabela de basquete, e onde os miúdos se concentravam e passávamos ali tardes inteiras a jogar basquete. E como nessa altura era possível grupos perfeitamente informais de bairro, de uma rua, entrarem nestas atividades do mini-basket, estou a falar princípios dos anos 70, o Mário Lemos é evidente que estava por trás daquilo tudo, mas eu era, digamos que, quem depois ia com as crianças mais novas do que eu aos jogos, e lhes dar indicações, e aí começou a crescer o gosto pela função de treinador. É evidente que é abusivo chamar treinador nessa altura. E o Que é Luz? Quando é que surge e o que é que tem a dizer sobre a passagem por cá? Pronto, o Que é Luz surge de uma maneira também muito curiosa. Eu tive muitos anos no Carnide, onde gostei muito de estar, só que a determinada altura eu disse, eu não quero treinar mais séniores, o que eu quero treinar é formação. Quero treinar formação e até os escalões mais novos. E nessa altura o Carnide não se abriu muito a esta ideia de eu vir para treinadores, para treinar escalões mais novos. Ou continuaria lá como treinador de séniores, não se abriu muito a essa ideia. E nessa altura eu disse, então pronto, continuamos amigos, é um clube que eu tenho imensa consideração. Quando me perguntam de que clube é que és, eu costumo dizer, sou do Carnide, porque é um clube que respira basquete e gosto muito de basquete. E pronto, saí e quando andava a pensar para onde é que vou treinar ou não vou treinar, o professor Helder Marques foi ao Centro de Educação Física da Armada a dar lá umas ações de basquete. E soube que eu era alguém que não me conhecia, soube que era alguém ligado ao basquete. E o Que é Luz andava à procura de um treinador para júniores.
não era também propriamente aquilo que mais me atraía, mas depois ele falou com o Armando Simões, que era na altura o coordenador de basquete aqui no Queluz e com quem eu tenho uma enorme amizade, apesar de até termos tido ali um conflitozinho ou outro, mas que é completamente normal, mas eu tenho uma enorme amizade pelo Armando Simões, e daqui desde já um grande abraço para o Armando Simões, para o meu amigo Armando Simões. E a determinada altura convidou-me, tive uma conversa com ele pelos vistos gostou da conversa, mas disse-me, mas neste momento disponível só temos o escalão de júniores. E eu faço as condições e perceber que aqui se poderia trabalhar com qualidade, com muita qualidade, resolvi aceitar o convite de ser o treinador de júniores aqui do Queluz, onde fui treinador de um dos atuais vice-presidentes do Rui Correia. Olha, então, já que foi por aí, quis pegar por aí, esse mesmo Rui Correia quis-lhe deixar uma mensagem. Então, dizer aqui umas palavras ao meu amigo Sampaio de Araújo. É fácil, se calhar, falar sobre o Sampaio, se calhar é difícil escolher aqui uma história de tantas boas que nós passamos, mas falar do Sampaio é fácil. O Sampaio para mim é uma pessoa muito especial ao longo destes anos, apesar de agora não estar em tanto contacto com ele, mas continua a ser uma pessoa muito especial. Foi uma pessoa que me marcou uma geração, se calhar, ali de alguns jogadores do Queluz, porque hoje ainda falamos muitas vezes no Sampaio. Marcou certamente como treinador no sentido portanto, de nos ensinar, apesar de eu ter apanhado o Sampaio já como júnior, de nos ter ensinado muita coisa, o que proporcionou. Nós temos hoje em dia uma perspectiva do basquete, conseguimos perceber alguma coisa do basquete e no fundo como é que se ensina e como é que o papel um bocado também do treinador, ou seja, apesar de nós sermos jogadores nessa altura, ajudou-nos também muito a aprender determinadas coisas para podermos ensinar. Não sei se me faço entender. Portanto, o Sampaio marcou ali uma geração muito importante e de bons jogadores. Portanto, a mim marcou-me também como treinador, como pessoa era para além de treinador, um excelente amigo, sempre pronto a dar bons conselhos, a ajudar naquilo que era preciso, independentemente de serem coisas ou não relacionadas com o basquete, de uma forma sempre muito simples e muito direta, e que facilmente conseguia resolver os problemas que malta dessa altura no fundo tinha. E portanto, até que eu ando cá com os pés na terra, o Sampaio há de ser sempre uma pessoa muito especial. No que tem respeito a histórias e momentos, tivemos muito bons momentos. O Sampaio aparece no Queluz para treinar uma equipa que lhe disseram que possivelmente era para descer, e que ele conseguiu não só melhorar bastante os jogadores, que já eram jogadores que, mesmo apesar de serem jogadores que já jogavam basquete há muitos anos, melhoraram bastante nesse ano com a ajuda dele, e conseguiu, acima de tudo, criar uma equipa quase que jogava um 5 inicial com 3 ou 4 bases, apesar de serem 3 ou 4 bases de qualidade. E conseguiu formar primeiro um grupo de pessoas e de jogadores extremamente unidos, que eu não tive muitas equipas assim com essa união. Vi essa união e falei até este ano
na equipa sénior, que não é muito comum, e ele conseguiu nesse ano criar uma ligação enorme, ele sendo o primeiro ano que estava no Queluz, entre todos os jogadores, e não só não descemos de divisão, como ficámos nesse ano, fomos ao Nacional e ficámos em 4º lugar no Nacional, nunca mais me esqueci disso. E portanto, isso se calhar é a melhor história do basquete, culminando com uma semana em Paris, do lado contrário, ou seja, da história que acabei de contar, do lado contrário um bocado da aprendizagem do jogo com outros países, que nessa altura, estamos a falar nos anos 90, não era uma coisa muito comum, mas de uma forma suave, de uma forma de irmos jogar e termos uma semana espetacular uns com os outros, onde a camaradagem e a amizade ainda ficou mais consolidada, e onde fizemos 25 horas de autocarro da rodoviária até Paris, mas adorámos. E portanto já passei o meu minuto, mas tinha que dizer isso. Um abraço muito grande para o Sampaio e vamos nos vendo. Eu pedi-lhe só 1 minuto, mas ele mandou 4 minutos e meio. Pronto, o Rui toca em Disse, coisas que tudo está certo o que ele disse. está certíssimo, quer dizer, não me cabe a mim dizer, reforçar os elogios que ele me deu, mas que realmente eu gostei também muito dessa época, e que foi uma época muito marcante e que realmente me foi dito logo ao início, olha, este ano é uma equipa que é para descer, porque nessa altura havia no regional de Lisboa, havia a primeira e a segunda divisão, e os dois últimos, fala aqui em descidas, não é? Os dois últimos do regional desciam, e o quinto ia uma prova uma fase, os 4 primeiros eram apurados para a Nacional da Zona Sul, e o quinto de Lisboa tinha que passar por uma fase de pré-qualificação, com o primeiro do Algarve, com o Lisboa, com o segundo de Setúbal e com o de Santarém, que acabou por não aparecer. E o que acontece é que realmente essa fase de qualificação foi lá embaixo no Algarve. Nós conseguimos um bocado com a corda na garganta, mas ficar nos 5 primeiros, e depois realmente foi uma época em que nós fomos melhorando, porque em Lisboa ficámos nos 5 primeiros e depois na fase final, na fase zonal sul, ficámos à frente de clubes que tínhamos ficado atrás, como o Atlético e o Sporting, tínhamos ficado atrás deles no regional. Ficámos atrás do Benfica, do Sporting e do Barreirense. Pronto. Benfica, do Sporting, Benfica, do Algés e do Barreirense. Assim é que foi. Só pode ser uma época inesquecível essa. Para o Rui falar disto desta maneira, não é? E de maneira que foi realmente uma época que também me marcou muito, e aliás eu treinei aqui 3 gerações e de todas elas tenho gratas recordações, e muito grandes recordações e boas recordações e bons amigos. Olha, para recordarmos outra geração, temos aqui outro áudio de outra geração. Este é mais curtinho do que o Rui, que o Rui esticou-se um bocadinho. Olá Sampaio, é o João Baleizão. Hoje soube que o Telmo iria fazer um episódio do podcast Queluz consigo e não podia deixar de passar a oportunidade para lhe mandar um grande abraço. Gostava também de lhe deixar algumas mensagens, porque o Sampaio foi nosso treinador no início dos anos 90, na equipa de infantis do Queluz, e deixou-nos uma marca muito importante, não apenas como treinador de basquetebol, mas deixou-nos algo que nós aproveitamos ainda hoje como homens e também que utilizo na minha vida profissional. Recordo-me de algumas coisas que nos dizia regularmente, como quem não pode estar a horas está antes, só faz falta quem está. E nessa altura, quando éramos jovens de 10, 11 anos, 12 anos, era a primeira vez que ouvíamos isso e percebíamos o que é que efetivamente isso queria dizer. E isso ainda hoje utilizo. Quando estou no trabalho, é algo que ainda utilizo com regularidade e que é muito importante para mim como pessoa. E recordo-me também de algo que... que 30 e tal anos depois ainda digo ao meu filho quando ele vai treinar: não te esqueças das 5 regras de ouro, porque são tão simples e bem interpretadas, e tal como também referiu num artigo que escreveu há alguns anos atrás,
transformou o basquete numa coisa simples e bonita. Muito obrigado por tudo o que nos deixou, pela marca que nos deixou, pela forma como nos fez crescer, e espero revê-lo em breve, um dia, e deixar-lhe aqui um grande abraço e tudo bom. Este é de outra geração que também foi uma maravilha, né? Segundo me constou, né? Este foi de uma geração, todas elas tiveram as suas características especiais. Todas elas me marcaram muito, uns por uns motivos, outros por outros motivos. Esta geração marcou-me muito porque foi, de longe, a equipa que melhor basquete interpretou nas minhas mãos. Eu nunca defini uma posição, nunca defini tu jogas a base, tu jogas a extremo. Olha, acho que temos aqui gente. Eu nunca defini uma única posição. Parece que temos aqui. Sabe quem são? Sei. Podem vir até aqui. Puxei uma cadeirinha, só para sentar aqui ao lado. O Gonçalo, pá, e o João, pá. Senhores dessa equipa. Senhores da geração de 79, pá. Eu até vou deixar o João chegar-se aqui ao pé de mim. Este eu já tenho visto mais vezes, a ti já não via há muitos anos. É verdade. Mas olha, eu reconheci o teu filho, pá. João, senta aqui. Reconheci o teu Senta filho. aqui. Eu ponho-me aqui ao teu lado, João. Disseram, este é filho de um que foi jogador seu. Não é preciso. E o bebê não cheguei lá, mas o mais velhinho disse, é filho do João Baleizão, pá. E acertei. Chega aqui mais perto de mim, João. Eu Bem, quero surpresa. saber como é que foi terminar este. Chega só um bocadinho para trás, Gonçalo, para podermos estar aqui na imagem e mais perto do Sampaio. Assim que estamos aqui apertadinhos, mas o nosso faneco faz ali milagres. Fizeste milagres para nós podermos estar todos no ar. Então, Bem, treinar esta geração foi uma coisa única na minha vida. Porque ninguém interpretou, pronto, face à idade, ao escalão, né? Ninguém interpretou basquete como eles. Eu nunca lhes dei uma jogada, nunca lhes dei rigorosamente nada. Nem sequer definia quem é que joga à base, quem é que joga a extremo, quem é que joga a poste. Eu só lhes ensinava princípios. E a partir dos princípios eles sabiam. Eu também tive o privilégio de esta geração, quando chega às minhas mãos, todos eles tinham passado por 4, 5 anos de mini-basquete. que diferença que isso faz, não é? Que isto faz toda a diferença. Já a geração de 81, muitos deles começaram comigo em sub-13. É uma coisa completamente diferente. Esta geração não. Eu, se não me engano, há um deles que ainda, se não me engano, agora não posso estar enganado, o Boris disse-me que tinha começado aos 5 anos com o Cabrera, pá. Também começaste tu? Também com o Cabrera? Tu, o Boris e o João Miguel. Pronto. Com o Cabrera, pá, por isso, estás a ver, eu apanho-os como sub-13. Eu sou o treinador deles sub-13 e sub-14. Pronto. E eu apanho-os todos com não sei quantos anos, pá, e mais. E com um grande hábito de vir ver jogos de basquete. Eles sabiam que era basquete. De maneira que, epá, aquilo era só definir as regras e os princípios, e que fundamentalmente eram as 5 regras de ouro, pá, que me foram ensinadas pelo Mário Lemos. Pá. Eu muitas vezes, também um pouco do que o Sampaio me transmitiu, que era, nós não vamos fazer todos jogadores de elite, mas se pudermos ter um treinador e se calhar pai de um futuro atleta, porque tem um pequenino que pode vir a jogar, ou um futuro pai de 2 atletas que podem vir a ser 3, também é uma grande vitória que nós conseguimos, não é? Claro que sim, porque assim, eu costumo dizer uma coisa tão simples como esta, é que fazer jogadores de basquete, ao contrário do que muitos para aí andam sempre a defender, é fazer só pessoas que vão chegar à elite do basquetebol, a internacionais. Para mim, fazer jogadores de basquete é fazer pessoas que gostam de jogar basquete e que sabem estar na vida. Isto é que é fazer jogadores de basquete. E depois cada um vai jogar ao nível das suas possibilidades, ao nível das suas capacidades, e inclusive ao nível que a vida lhes permite. Isso é que é pessoas que gostam do basquete. E o basquete precisa de todos. Precisa dos que jogam ao mais elevado nível nas ligas, e precisa de gente que, e não só que jogue e depois que se fique ligado ao basquetebol. E isto para mim é uma coisa que eu lhes transmitia, assim como nos transmitia, não sei se eles se lembram, uma outra coisa que era, esta era uma idade de ouro para fazer amigos. Normalmente os amigos que são feitos nesta idade duram. Basquete, alguns de vocês vão jogar
5, outros 10. Poucos de vocês vão jogar até aos 30. Mas há uma coisa que vai ficar para o resto da vossa vida. É as amizades que vocês constroem aqui, nesta fase. Isso, ao princípio, eles não percebiam às vezes muito bem, mas anos mais tarde já houve vários que me vieram dizer assim: Sampaio tinha toda a razão. Eu vou meter, agora eles também não estavam à espera disso, portanto, vou meter aqui o microfone na cabeça do João Baleizão e ele vai-lhe fazer a pergunta que quer fazer que nunca lhe fez, ou alguma pergunta que nunca lhe tenha feito ao Sampaio e que tem agora a oportunidade única para fazer. Portanto, o microfone sai da minha cabeça. Vamos lá ver se eu sei responder. Exato. Vamos lá ver se eu sei perguntar. Sou só eu que faço podcasts aqui, não? Não, mas tu és profissional. Não sei, acho que se calhar uma das coisas que eu acho que foi muito importante não foi só a forma como nós desenvolvemos o nosso basquete, aqueles conceitos, as 5 regras de ouro, falar também sobre aquelas coisas que nos ensinou como pessoas. Porque eu hoje tenho 45 anos, temos os dois, não é? 45 anos, e há muitas coisas que eu uso hoje em dia e que aprendi consigo. Portanto, João, é que antes de nós sermos treinadores, antes de nós termos que formar jogadores, nós temos que formar também, ajudar a formar pessoas, seres humanos, pessoas que saibam estar na vida e na sociedade, porque isso vai durar para o resto da vida toda. A parte do jogador é uma fase, é um período, não é para a vida inteira, e que um treinador de formação que não tenha essa perspectiva, para mim, se calhar não deveria estar na formação. Pode ser um excelente treinador, de nível mais elevado, de nível profissional, seja o que for. Agora, se não tiver essa preocupação na formação, para mim falta-lhe qualquer coisa, na minha perspectiva. Formar homens, não é? Exatamente. Assim. Mas ainda vou fazer a minha pergunta. Que é, quando vinha agora para cá, portanto isto foi assim decidido de uma forma muito rápida, não é? Normalmente a esta hora estou a chegar do trabalho, liguei ao meu pai e fiz-lhe uma pergunta, disse onde vinha e perguntei-lhe se ele sabia com quem eu vinha ter. E o primeiro nome que lhe veio à cabeça foi o Sampaio Araújo. Portanto, se tinha ideia, esta pergunta não é uma pergunta que eu lhe quisesse fazer na altura, mas que lhe faço hoje, se tinha ideia que aquilo que nos trouxe a nós também teve um grande impacto na nossa família, nos nossos pais, como uma referência de um treinador que eles, passado 30, daqui a pouco 35 anos, ainda se lembram com um grande carinho. Não tenho dúvida nenhuma, porque se realmente vocês foram o grupo que melhor interpretou o basquete nas minhas mãos, também foi o grupo de pais mais coeso e mais participativo, sem nunca ter interferido em nada do meu trabalho, sem nunca ter interferido rigorosamente em nada do meu trabalho, porque eu não me esqueço que havia jogo, não sei onde, íamos para um sítio qualquer, e estavam 10 carros para ir iam as famílias todas. Uma ou outra família podia não ir, mas muito pontualmente. Normalmente, nunca tive de ter preocupação se há boleias ou não há boleias. Havia excesso de boleias. Nunca tive também um grupo de pais também tão coeso. As coisas são o que são, e realmente era uma coisa fantástica. Eu nunca tive que me preocupar antes do jogo, vou não ter boleias para ir para Alenquer, não nessa altura, mas para Vila Franca, fosse para onde fosse, para o Estoril, fosse para onde fosse, nunca tinha problemas nenhuns. E de uma pontualidade inexcedível. Nunca senti aquela sensação, aí tenho que estar à espera deste pai que costuma sempre atrasar, e para mim, quem não sabe chegar a horas, chega antes. Está antes. Ora, Para dizer isso. pois eu também aprendi com o Sampaio. Passa ali ao Gonçalo. Porque ele não gosta muito de falar, mas Gonçalo, eu gosto de falar. É só um bocado estranho. Desde já, como é óbvio, o João já disse esta primeira parte, que o Sampaio marcou-nos, não é? E essencialmente como pessoas, como amigos, que ainda juntamos todos e todos lembramos daqueles tempos que foram simplesmente fantásticos. E queria fazer aqui 2 perguntas. A primeira, nós de facto sabíamos muito, interpretávamos muito, tanto ofensivamente como defensivamente. Ainda temos aí os vídeos e aquilo é perfeito. Não?
uma sintonia perfeita, sem falar, não é? E analisando o que nós fazíamos e o que se faz hoje em dia, ou a reação dos miúdos hoje em dia, qual é que é a principal diferença? Ui, essa é uma pergunta. Já estás a meter o Sampaio em trabalho. Essa é uma pergunta que não é fácil. Bem, não. Mas pronto, vocês foram uma geração especial pelas razões que eu evoquei. Vocês chegaram às minhas mãos, todos vocês tinham já muito basquete. E por isso estar a comparar uma geração que chega às minhas mãos, que já tem muito basquete, com outras gerações, a geração de 81 já não foi assim, com outras gerações que eu na geração de 81 às vezes já tinha ali uma jogadinha, já tinha, porque eles não tinham o conhecimento do jogo que vocês tinham. A principal diferença hoje em dia, às vezes sinto, não tanto nos jogadores, quando se consegue agarrar os jogadores, há menos noção de compromisso. O compromisso dos vossos pais era inexcedível. Às vezes sinto que a noção de compromisso falha. Ou seja, são uns heróis hoje em dia, os pais, porque são os pais que transportam para os treinos, são os pais que pagam, são os pais que fazem isto, são os pais que fazem aquilo, mas depois também acham que não têm que ter às vezes noção de compromisso. Diria que essa é se calhar a grande diferença que eu sinto hoje em dia. Mas atenção, quando eu falo em pais, há que claramente, eu não meto todos no mesmo saco, ok? Por isso, nunca faço generalizações, odeio generalizações, porque ao fazer generalizações posso estar a ofender pessoas que têm enorme compromisso. Mas, de uma maneira geral, surgiram em gerações posteriores pais não com a mesma capacidade de compromisso. E para finalizar, pronto, como é óbvio, nós tínhamos aquele hábito que não perdíamos. Não acontecia, não é? Não. Então agora vou-vos contar uma história que vocês já começam a se lembrar. Eu vou falar do Charles. E também o de Matarofas, onde perdemos, foi nos dois sítios. Está bem, mas o Charles Roy... Não há contexto nacional. O Charles Roy... Comparar o Barcelona. Não, o Barcelona... A seleção de Atenas. Pronto, mas essa para mim é São mais... as únicas derrotas que eu me lembro. Para mim é mais marcante a seleção de Atenas pelo seguinte. Vocês com o Barcelona sabiam que não tinham hipótese de ganhar. Já temos de ganho ao Mas Valência. pensávamos que íamos ganhar. Já ter ganho ao Valência. Não, eu acho que vocês... Agora, com a seleção de Atenas, que ainda por cima eram todos um ano mais velho do que vocês. Não sei se vocês têm E o mais baixo consciência tinha disso. a altura do João. E o mais baixo tinha a altura do João. Vocês entraram peito feito. Sampaio, vamos defender homem a homem, campo inteiro. Somos gauleses, não é? Peito feito, vamos ganhar isto, não sei o que, não sei o que mais. E eu disse assim, calma. Mas vocês insistiram e disse, está bem, ok. Primeiro período, levaram um arraso, pá, e não marcavam pontos, pá, e levavam alguns 30 ou 40 pontos no primeiro período, pá. E depois eles começaram a dizer assim, chegaram ao pé de mim com alguma humildade, Sampaio, diga lá o que é que nos tem para dizer. Então eu disse-lhes assim, então é assim, se vocês não querem perder por muitos, e levar uma grande tareia, vamos jogar sempre aos 30 segundos. E aproveitamos para treinar, manter a bola o mais tempo possível debaixo da pressão que eles nos vão fazer. O nosso exercício hoje é este, jogar para 30 segundos. E recuperarem defensivamente, não dá para defender. Equipas muito mais fortes do que nós, não dá para defender homem campo inteiro. Logo, vamos para trás, tentar evitar que haja cestos fáceis lá de baixo. Se eles marcarem de fora, tudo bem, não podem permitir cestos fáceis. E vamos tentar, então, perto dos 30 segundos, eu dizia, lança, e havia alguém que lançava. E quando o triplo caía, era uma festa, pronto. Mas eles perceberam, pronto, com o Barcelona eu acho que, pronto, apesar de tudo, no primeiro período do Barcelona, ainda equilibramos. Só que assim, também era a mesma coisa, eles jogavam no primeiro andar, nós jogávamos no resto de chão. Mas a pergunta que queria fazer a nível nacional, como é óbvio, nós sentíamos sempre felizardos
Portanto, chegávamos ao fim do jogo e estava tudo tranquilo, seja qual fosse o adversário, mas gostávamos de saber qual é que era a sua sensação também ao fim de cada jogo e aquilo desenrolar-se, e de facto as coisas aconteciam e nunca aparecia nenhum obstáculo superior, não é? Portanto, uma provocaçãozinha aqui para saber o que é que sentia da sua parte, não é? Interiormente, e que não nos dizia, não é? Como é óbvio, qual é a sensação de... A sensação era ficar cansado de vos ver correr daquela maneira. Pá. Eu ficava cansado de vos ver correr daquela maneira. Pá. E vocês corriam e davam tudo, e esforçavam-se e estavam sempre a tentar superar. Era uma coisa inexcedível. Pá. Não havia um único momento em que vocês baixassem braços, baixassem, ainda dizem que eu não sou competitivo, pronto, baixassem, não havia um único momento, pá. Pronto, é evidente que jogos desequilibrados eu rodava muito mais e dava muito mais tempo aos, pronto, se calhar ao Tiago Covas, que era um bocadinho mais lento, o Marco era rapidíssimo, mas era muito baixinho, mas que era fantástico também, quer dizer, mas não estava preocupado estava preocupado em que vocês aprendessem. Ok, passa para mim. Passa para mim, vocês podem continuar por aqui se quiserem, se bem entender, não prejudicam para não aqui o plano. Muito bem. A pergunta que interessa: qual é que jogava melhor? Isto é a pergunta que interessa. Isto é a pergunta que toda a gente quer saber. É assim, posso dizer que o João era um jogador mais interior, sem eu dizer nada. E fazia uns ganchos muito engraçados, pá, e era um jogador, ele naturalmente procurava posições mais interiores. E eu aprendi, anos mais tarde, o quão correto eu estava com o José Portas. Voltamos aqui à conversa, pá, do José Portas, que depois posso me alongar um bocadinho mais. O Gonçalo era um atirador. E eu lembro-me perfeitamente, num determinado jogo, e disse ao irmão do Gonçalo, olha, o teu irmão hoje vai resolver o jogo com tiro exterior. Eu senti isto. E foi o jogo lá em Alvalade, que era o jogo que ia decidir quem ia ser campeão distrital, que só havia campeonatos distritais. Epá, e o Gonçalo, a bola parecia que tinha olhos. E eu sabia que ele estava naquele momento, pá, e nunca lhe disse lança. Eu sabia que ele ia lançar. Por isso é que ele este ano anda todo contente, não é? Porque para além de ter sido campeão, é que chega aqui para um festival de lançamentos, treinador mais satisfeito, a cara dele diz tudo, não é? Vamos convidar o Sampaio para saltar aqui da etapa do Queluz para a etapa em que o Sampaio é treinador de minibasket e torna-se quase aqui um mestre, como eu lhe disse, um mestre de minibasket para tanta gente. Como é que surge o minibasket como percurso de treinador e depois como é que surge o minibasket como a carreira? Porque falar de Sampaio e não falar de minibasket é inevitável, mas o Sampaio passa por séniores, passa por júniores, passa por infantis, palpa aqui vários escalões, mas como é que o basquete se torna a especialidade, o minibasket? Então pronto, essa também é uma história engraçada, mas eu de qualquer maneira gostava de falar da geração de 81, que então, falei menos. Mas pronto, ir a 81. Vamos voltar atrás, mas agora vou responder à tua pergunta. A determinada altura, eu saio aqui de Queluz por uma razão simples. Eu tinha feito um percurso com a geração de 81 e tinha-me proposto fazer um percurso mais ou menos idêntico novamente com outra geração durante 4 anos. Ou seja, pegar em iniciados sub-14 de primeiro ano e estar 4 anos. Nunca quis estar mais do que 4 anos. E às vezes arrependo-me de não ter ficado 4 anos com eles, mas pronto, são decisões que se tomam. Mas de qualquer das maneiras, isto a propósito, só que as condições que me iam ser dadas para fazer esse trabalho, por circunstâncias várias, e não estou aqui a criticar ninguém, disseram-me que não eram possíveis. E ao não serem possíveis, eu disse, então não quero. Porque de qualquer das maneiras achei de qualquer das maneiras que era não terem se calhar dado o devido valor ao trabalho que eu fiz com a geração de 81. Mas não saí zangado nem nada, disse pronto, isto é o que é. É o que é, amigos comandantes, não houve
e saí tranquilamente. E a determinada altura é alguém aqui, que é Luz, que estava nos séniores do Atlético, o Hugo Martins, que resolve sugerir ao dirigente do Atlético convidar-me para ser treinador de séniores. E eu tive uma conversa muito engraçada com o Mário Sousa, o dirigente do Atlético na altura. Eu disse-lhe ele assim: eu venho aqui treinar o Atlético, e quais são as condições para treinar mini-basquete? E ele ficou a olhar para mim. As condições... Sim, é que eu, para além de treinar cenas, eu quero treinar mini-basquete. E é tão simples como isto. Se as condições para treinar mini-basquete forem boas, eu não me importo se o treinador de cenas deste tenha condições para treinar mini-basquete. Qualquer diretor fica logo assim meio Meio atrapalhado, não é? meio atrapalhado, pronto. E isso foi possível, porquê? Porque eu saía do Centro de Educação Física da Armada, na Margem Sul, em Almada, às 4h30, estava às 5 no Atlético, fui lá às escolas primárias para o que estava com... não tinha mini-basquete. Mas porquê que queria mini-basquete? Porque a determinada altura disse, é isto que é o meu universo. E se eu, para ter boas condições para treinar mini-basquete, também tiver de treinar séniores, eu também treino séniores. Mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero. A determinada altura eu disse claramente, eu quero ser responsável e treinar aquilo que me dá mais gozo. Atenção, a época no Atlético também me deu muito gozo, e tenho o Bruno Pires, por exemplo, pá, o Nelson Santos, pá, e quando falam comigo, falam dessa época, e várias pessoas, quando me cruzo com eles, pá, sempre também com grande satisfação. Mas já não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era pegar no mini-basquete. Pronto. E peguei no mini-basquete lá no Atlético. No meio disto tudo, há um erro de casting. Pronto, que é esse erro de casting, mas também não me quero alongar sobre isso. Sou convidado para ser diretor técnico da Associação de Basquetebol de Lisboa. E como aquilo, as funções de diretor técnico da Associação de Basquetebol de Lisboa eram muito semelhantes ao meu papel na Marinha, ou seja, eu lá também tinha que coordenar as seleções da Marinha, tinha que organizar as competições desportivas da Marinha, pronto, era muito semelhante. Sempre, quero experimentar isto no basquete. Mas pronto, as coisas não correram Isto já bem. é uma etapa em que o Sampaio já é treinador há quantos anos? Já há alguns, não é? Isto já tenho... Ora, isto passa-se na época de 97, 98, já tem aqui 98, 99, eu nasci em 53, a fazer as contas. Pá. Pois, ok. Já tem aqui quase 20 e tal anos de treinador. Sim. Ok. Pronto. E a determinada altura, por ser diretor técnico da Associação de Basquetebol de Lisboa, acabo por ser envolvido no Mundial de Júniores. E aqui sou obrigado já a fazer uma caixa à parte e contar a história, pá, do Fred e do Tchuli, pá. Ou vocês contar a história do Fred e do Tchuli, pá? Conto eu? Então é assim, quando nós estivemos no torneio em Mataró, eles ficavam em casa dos jogadores, dos familiares dos jogadores de Mataró. Da mesma maneira que depois nós temos cá um torneio e o Mataró veio cá. E no Mataró estava lá o Drachme Suleiman, que depois aparece na seleção do Mundial de Júniores, em 99. E cruza-se com o Fred, porque o Fred era um dos muitos voluntários que eu tinha no pavilhão Atlântico, porque eu fui responsável pela organização de tudo o que se passou no pavilhão Atlântico, sendo diretor técnico da Associação de Basquetebol de Lisboa. E foi engraçadíssima porque o Suleiman reconheceu o Fred, pá, e acabou por lhe oferecer até uma parte do equipamento, já não sei se foi a camisola, se foi uma t-shirt de aquecimento, ofereceu um dos campeões mundiais. Será isto? Isto foi em Mataró. Mas aqui nesta fotografia não está cá o Tchuli. O tal, não é? Não está cá o Tchuli. Não, nesta fotografia. Porque esta equipa não era o Mataró. Em Mataró havia duas equipas. Esta era o CB Mataró, que era uma equipa mais fraca,
mais frágil e que esta nós ganhamos. O outro era o Sportiva de Mataró, Ok. era o Sportiva Mataró e este era o CB Mataró. Tinha um pavilhão muito melhor que o Sportiva Mataró, mas era uma equipa bem mais frágil do que o CB Mataró. Isto, a memória ainda vai funcionando. Ainda está lá. Certo, o Sampaio dá esse salto, mas E depois como é que aparece na Federação? sim, como é que começa a ser, quer dizer, a figura máxima, neste caso, coincide, né, tem a ver com a entrada na Federação, né, passa a ser, a ser o preletor da maior parte das coisas. Como eu disse, a minha passagem pela Associação de Basquetebol de Lisboa, e não me quero alongar nisso, foi um erro de casting. Eu, a determinada altura, bati com a porta e saí da Associação de Basquetebol de Lisboa, e nessa altura, não tem a ver com o mini-basket, este mundo é muito curioso, não tem a ver com o mini-basket, mas como viram na Federação, pela maneira como eu lidei no Mundial, viram que eu era uma pessoa que acharam que eu teria algumas capacidades, e sabendo que eu gostava de mini-basket, então resolveram, quando em março de 2000 resolveram reativar o Comitê Nacional de Mini-Basket, resolveram convidar-me para diretor técnico do mini-basket. E eu, como tinha saído há pouco tempo da Associação Basquetebol de Lisboa, resolvi aceitar, porque era uma coisa para a qual eu já estava mesmo mentalizado que eu gostaria de pegar no mini-basket, já desde que tinha dito ao Mário Sousa, se o preço que eu tenho que pagar para ser treinador, de ter boas condições para treinar no mini-basket é treinar séniores, eu também treino séniores. Sim, já não é nada que não tivesse feito antes, portanto também era perfeitamente normal. Eu lembro-me, e isso posso contar eu, que é quando eu não me lembro da altura certa em que conheci o Sampaio, ou em que circunstância é que foi. Sei que quando eu estava a começar o meu percurso no Carnide e estávamos a tentar criar uma escolinha de mini-basket que não existia, depois de ter chegado ao Sampaio, não me recordo bem como é que foi através de outro colega treinador qualquer, o Sampaio, ainda por cima por saber que era o Carnide, prontificou-se a estar connosco sem me conhecer de lado nenhum, e eu recordo-me como se fosse hoje, e já quase a fazer 20 anos, que o Sampaio vem ter comigo. Nós estávamos a fazer uma ação numa escola, na Pontinha, e o Sampaio vem, dá a ação, com os treinadores do Carnide que havia lá na altura, com ele, saíamos da ação de manhã, almoçávamos num café ao lado da escola, voltávamos para lá à tarde, e isto durante 3 ou 4 dias seguidos, sem nos conhecer de lado nenhum, simplesmente a dar-nos formação no campo e depois quase à mesa. E isso não sei se fez igual com tantos outros, mas do género, o Sampaio ainda hoje está sempre disponível para ir aos clubes, como hoje também esteve aqui connosco. Por isso, eu tenho aqui um último áudio de outra pessoa, não sei se fez o mesmo que fez comigo, mas já ter feito parecido. Caro Comandante Sampaio Araújo, muito obrigado por tudo. Foste sem dúvida uma pessoa que marcou um conjunto de treinadores nos quais eu me incluo. Foi um privilégio enorme aprender contigo, partilhar contigo aventuras e histórias fantásticas em Jamborís, e apesar de algumas dores de cabeça, tenho a certeza que temos e criamos memórias juntos que ficarão para a vida. Muito obrigado por tudo e um grande abraço. Nuno Rodrigues, né? Claro, o nosso querido Grosas. Conhece a voz também, uma pessoa fantástica, porque, e já escrevi isto no artigo Planeta Basket, tem aquela capacidade extraordinária de conseguir ser treinador de séniores e depois ser treinador de mini-basket, que são dois universos completamente diferentes, mas ele tem a capacidade de estar nos dois lados da forma correta. E isso não é para qualquer um. Há gente que é muito boa no mini-basket, mas se calhar nunca resultaria em séniores. Há gente que é muito boa em séniores, mas
não tem jeitinho nenhum para treinar mini-basket, e ele consegue ter essas duas valências. E um grande abraço para o Nuno. Eu já escrevi isto num artigo Planeta Basket, por isso estou muito à vontade. Sim, e eu também, na proximidade do Nuno, as referências são sempre sobre o Sampaio, principalmente no que toca ao mini-basket, claro. E o Sampaio passa aqui de um treinador de muitos escalões para o treinador de mini-basket na condição de ser treinador de séniores também, diretor técnico. A Federação depois dá-lhe, obviamente, a importância maior no mini-basket, não só no trabalho com crianças, os jamboris foram um percurso longo de trabalho com crianças, mas essencialmente no trabalho com treinadores. Muitos. Que importância é que isto teve, ou que ainda tem, que acha que tem no mini-basket em Portugal? Pelo menos daqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar consigo, nem que seja por um dia só. Bem, é assim, essa é uma pergunta que eu não gosto muito de responder por uma razão, parece que estou a ser juiz em causa própria, não é? Mas eu estou cá para comprovar, não é? Pelo menos. E de maneira que ser juiz em causa própria e pôr-me aqui a elogiar... Não, então eu faço-lhe a pergunta de forma, que prazer é que lhe dá esse trabalho? Bem, o trabalho dá-me um prazer de tal maneira grande que ainda hoje em dia o faço. Eu fiz um corte radical com tudo o que seja institucional, ou seja, não quero ter ligação mais a nenhum clube, não quero ter relação à federação, não quero ter relação a associações, não quero ter relação com escolas, por duas razões. A primeira razão é, quero que o tempo seja meu, não ter a obrigação de ter compromissos. O tempo agora é meu, pronto. E a segunda razão, porque não me quero chatear com ninguém, pronto. E nas relações institucionais, mais cedo ou mais tarde, surgem sempre... É normal, só que eu com 70 anos, desculpem lá, já não tenho paciência para isso. Já não tenho. Agora, há duas coisas que continuam a ser verdadeiras, que é, o melhor que o basquete me deu foram os amigos, pronto, e o prazer de ensinar e de transmitir um bocadinho a minha experiência continua super presente enquanto eu tiver forças. Isso continua super presente. De maneira que, desde que saí da minha última ligação institucional, que foi com a Associação de Basquetebol da Madeira, onde adorei viver durante 3 anos, desde que fiz esse corte institucional, tenho sido convidado para montes de sítios do país, e quando estou aqui em Lisboa, também o Queluz já me convidou, este ano o Gdeman também já me convidou, e é uma coisa que eu faço por prazer, porque tenho prazer nisso, e tenho prazer em estar com amigos, e de maneira que é muito fácil fazer esta ligação e de continuar, mas como disse, eu já estive no Alto Minho, em Viana de Castelo, a convite do diretor técnico, eu já estive em Ponte Sor, eu já voltei à Madeira, eu já estive nos Açores, eu já estive e voltei a fazer isto, agora sem o compromisso de ter obrigações. Eu vou quando posso e quando quero e quando me apetece, e vou com todo o gosto. E além disso, tenho aqui também já agora o privilégio do André Cruz, o atual treinador do BSA, que me confidenciou que o que o fidelizou ao basquete foi ter ido a um jambori na terceira, ele é da terceira, é açoriano da terceira, que me confidenciou, e que como eu passo grande parte do tempo em Melides, a 12 km, Está ali mesmo ao lado. Estou ali mesmo ao lado, vou lá muitas vezes, com todo o gosto, continuar a fazer uma coisa que gosto. Mas vou quando eu quero, quando me apetece, sem compromisso nenhum, não sei, eu chego lá, a Melides, telefone, André, esta semana estou por cá, o que é que tu queres? Dava-me jeito, desse um apoio aqui aos Mini 8, não é? Lá vou eu dar o treino aos Mini 8. Amanhã, se calhar, era o João Carreiras dos Mini 12, gostava que o Sampaio aparecesse pelo treino dele. Lá vou eu ao treino dos Mini 12. É mais difícil dar treino hoje? Ou é mais difícil dar treino hoje? Com a minha experiência, eu não tenho dificuldade. Não tenho dificuldades, quer dizer, pronto, é só saber claro, que grupo é que vou trabalhar, quais são as condições de trabalho, e depois há uma coisa que as crianças sentem. As crianças sentem-se, uma pessoa está lá por prazer e porque as quer ensinar. Elas têm radares, e percebem que eu não estou lá a fazer nenhum frete. Não estou lá a fazer por obrigação.
elas percebem claramente que eu estou lá porque tenho prazer naquilo e tenho prazer em ensinar-lhes. E elas percebem isso muito rapidamente. Mas isto é uma pergunta que eu só respondo se quiser, que é... o Grosas, tantos outros treinadores, tivemos aqui bastante parte da nossa formação como referência do Sampaio. O Sampaio afastou-se das instituições e, portanto, está disponível para estas coisas pontuais, mas as novas vagas de treinadores, muitos deles já não sabem quem é o Sampaio. Nós falamos até em conversa com os treinadores mais novos, eles não sabem quem é o Sampaio. E porquê que não há... Porque que acha que não há novos Sampaios? E quando eu digo novos Sampaios, nem tem a ver com a qualidade, tem a ver treinadores de minibasket de carreira. Porque que isto mudou assim tanto e nós não conseguimos ter mais Sampaios a quem telefonar? Eu acho que se calhar não mudou assim tanto. Se calhar eu sou uma carta fora do baralho. Ou seja, quantas pessoas... Na altura em que o Sampaio estava pedra e cal todos os dias no minibasket, havia muitos ou também não havia? Não, há gente, atenção, há gente que se dedica ao minibasket a anos a fio e muito dedicada e que só quer saber de minibasket. Olha, no podcast do Luís Abreu, ele tem entrevistado, e eu já lhe dei uma série de nomes, digamos que não são figuras de referência como eu de alguma maneira me transformei, mas nas suas regiões são pessoas... por exemplo, tenho imensa pena que a Sandra Batista, uma pessoa excepcional ligada ao Coimbrões, pronto, neste momento tenha abandonado, e estou a dar um exemplo, mas eu podia dar, em cada região do país, eu podia dar muitas referências de pessoas que estão ligadas ao minibasket, são referências do minibasket e que só treinam minibasket e que gostam de estar no minibasket. Curiosamente, se calhar mais senhoras do que homens, se calhar, não sei. Era um levantamento que eu teria que fazer. Eu tenho algumas perguntas rápidas para o Sampaio responder, mas antes vou-lhe retribuir aquilo que você me cobrou, e bem, que é geração de 81. E para o Sampaio insistir ou ter-se lembrado disso é porque também há aí... é especial também, não? É, cada uma tem as suas características. Esta é uma geração que não vinha de trás. Portanto, estes já não eram seus, não é? Estes já tinham subido de escalão. E eu resolvo pegar na geração de 81, quando eles eram iniciados de primeiro ano, ao sub-13. E o escalão era sub-14. E resolvo fazer uma experiência diferente. Eu gosto de arriscar, gosto de fazer coisas diferentes, Então, eu chegava a estar aqui nesse primeiro ano, aliás, isso está relatado num artigo da revista ANTB, Infantis, uma experiência. Esse meu trabalho com essa geração está relatado. Então, eu chegava aqui às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, tinha o pavilhão todo por minha conta e sozinho chegava a dar treinos 40, 50 jovens ao mesmo tempo, tinha aquilo tudo muito bem organizado, muito bem sistematizado e dava e depois tinha a equipa era a equipa B, a equipa C, no mínimo a equipa C, acho que cheguei a ter a equipa D para pôr estes miúdos todos a jogar, mas a B e a C tinha de certeza absoluta. E nesse ano a Associação de Basquetebol de Lisboa resolveu criar um modelo diferenciado do campeonato, da forma de organização, como se fôssemos grandes dificuldades. Eles nem sequer percebem, essas pessoas que decidiram isso, nem sequer percebem o que é ser treinador em Viana, em Monção, que aí cada vez que vão jogar tem que se mesmo deslocar. Então resolveram organizar o campeonato em Lisboa por zonas geográficas, ok? E eram 4 grupos, e desses 4 grupos eram apurados para a fase seguinte, os 2 primeiros de cada grupo, e depois eram esses iam todos jogar. A zona geográfica da linha de Sintra era
o Queluz A, o Queluz B, o Queluz C, o Queluz D, a Académica da Amadora e o Serra das Minas. Ok? Eram estes. Portanto, isto organizar a persona geográfica dá nisso, não é? Dá nisto. O que é que acontece? Acontece que eu percebi que se fosse parar com o Queluz B, todos de primeiro ano, à prova, aos 8 primeiros, pá, aquilo ia ser um massacre total. Porque estava lá da zona do centro do país, da zona Benfica, do Benfica e Sporting, talvez o Belenense e o Algés, e depois da zona oriental estava os Estrelas da Avenida e Maria Pia, já não sei dizer, Tudo mas grandes clubes, não é? tudo clubes que na altura tinham boa formação e todos de segundo ano, e depois aparecia lá, ainda me passou pela cabeça perder com o Serra das Minas e ter mas depois disse assim, não sou capaz de fazer isso, eu chego ali, ponho os do C, os da equipa C a jogar na equipa B, porque aquilo não, nas Cs e Bs não havia assim grande controle daquilo, eles perdem com o Serra das Minas, porque como perdiam, e eu pronto, assim, resolvi não fazer isso, e fui parar, então, a essa C. Passaram duas equipas do Queluz. Passaram duas equipas do Queluz A. Então o que é que era a prova para eles? A prova para eles era, a vitória era não levarmos 100. Pronto. De maneira que eu treinava imensa defesa. Porque se o objetivo era não levar 100, eu treinava com essa geração muita defesa. Começava o treino sempre com defesa, 1 para 1, não sei o quê. Era defesa. Pronto. Que era para não. Depois também fazia ali uns fundamentozinhos, porque muitos deles estavam a começar a jogar basquete. Mas o grosso era defesa. Pronto. Depois, e a determinada altura, e tenho uma história curiosíssima, mas eu dizia-lhes sempre, para vocês este ano estão lá grandes tareias, pá, mas para o ano vocês sabem que vão ganhar muitos jogos. Vocês, e eles diziam, não estejam descansados. E cada vez que não levávamos 100, saímos daqui felizes da vida, não tínhamos levado 100. Do Queluz A levámos 2 vezes mais do que 100, pronto. Nem o Queluz A nos poupava, pá, pronto. Nem o Queluz A nos poupava, aquilo foram 2 tareias de 100. Pronto. Claro, com os outros clubes houve alguns que conseguimos livrar dos centenários. Pá. E no ano a seguir, eu dizia assim, e no ano a seguir eu peguei no ano a seguir fechei o grupo. Disse, agora destes vou escolher 16, porque eu este ano quero lutar por ter o título de campeão regional de sub-14. Deste grupo alargado, que andava a levar grandes tariões e que andava só a levar grandes coças, quero lutar por ser campeão distrital. E fechei o grupo, daquele grupo enormíssimo, escolhi 16, e é com estes 16 que eu quero trabalhar. E logo no princípio da época, também levei esta geração a Mataró. Mas era uma geração muito mais incipiente do que esta geração. Logo, foram mais 5 jogos, mais 5 cabazadas. Pronto. Ao contrário da geração deles. Então, quando voltámos de Lisboa, havia uma apresentação das equipas do Queluz dessa época e era um Algés Queluz. Algés Queluz em iniciados B, Algés Queluz em iniciados A, todos. Era o sub-14 A, e de repente nós ganhamos o Algés. Olha, era o meu amigo Luís Seixas, pá, o treinador, pá, do Algés A, iniciados, e nós ganhámos à vontadinha o Algés, porque nesse tempo também não era das equipas mais fortes de Lisboa. E ganhámos à vontadinha o Algés, e de repente eu vejo um jovem com um sorriso de orelha a orelha, o João Morgado, nunca mais me esqueço. Estas pequenas histórias que são muito engraçadas. E eu achei aquele sorriso, pá, exagerado. E disse, pá, João, o que é que se passa, pá? Estás aí com um ar tão feliz. Oh, Sampaio, eu nunca tinha ganho um jogo de basquete, pá. Ia bem. Foi a primeira vez que ganhou na vida.
porque ele no ano anterior Tinha estava estado, sempre nas Bs, tinha estado mais nos Bs, porque era já um miúdo mais conspícuo, e os Bs era só para levar tareias. Havia alguns que iam passando pelos Bs, pelos Cs, os Cs no nível mais em baixo iam conseguindo ganhar umzinho ao outro. Ele nunca tinha ganho. Mas este jovem, que no primeiro ano não ganhou um único jogo de basquete, ainda aqui há uns anos atrás andava a jogar no Inatel, por isso ele ficou com o gosto do basquete. Não veio a ser nenhum internacional, não veio a ser não sei quem, mas ficou com o gosto do basquete. Pronto, e são pequenas histórias destas, que eu podia estar aqui uma noite inteira a contar uma série delas, mas depois, essa geração, pronto, só para terminar, essa geração de 81, nesse ano, também foi como a geração do Rui Correia. Também começámos em baixo e depois fomos subindo. Essa aí então já era diferente, já tinham voltado ao sistema anterior, que a primeira volta eram todos contra todos, e depois ficavam 6 equipas. Essas 6 equipas jogavam uma segunda fase todos contra todos, que era como foi com eles, jogavam todos contra todos, e depois ficavam 4 equipas. E eu até chegar à fase, não era Final Four, porque era jogo casa, foi jogo fora, até chegar a esta fase, eu nunca tinha ganho, nem ao Benfica, nem ao Sporting. Andei a época toda a perder com bem. Cheguei a fazer aqui um torneio também com o Mataró, em que convidei o Sporting, voltei a levar uma tarefa do Sporting. E depois chegámos àquela fase final e ganhámos os jogos todos. Ganhou onde interessava. Ganhou onde interessava. Pronto. Se era no momento da fase final. Pronto. Essa foi a geração. Esta é uma geração, atenção, esta geração não interpretava o jogo como esta. Não. Sintam-se. Já tinha que pôr ali uma jogadinha, já tinha que dizer, pá, tu joga um bocadinho lá dentro, pá. Não exagerando, não coisa, mas já havia ali outras. Perguntas rápidas e tal, algumas de difícil resposta. Porque é que dizem as más línguas que o Sampaio é o gigante e o anão e a brincadeira e é só isso? Pronto. Essa é uma pergunta que eu não quero entrar em grande pormenor, mas basicamente vou transmitir a ideia base. A ideia base é esta. Uma coisa é o que tu dizes e o que tu fazes, outra coisa é o que as pessoas dizem que tu dizes e fazes. São duas coisas completamente distintas. E há pessoas que dizem isto por influência de outros, e há pessoas que dizem isto por má fé. Pronto, por má fé. Não vou contar aqui uma história para que... Não precisamos de entrar em detalhes. Não. Confrontei um treinador que também deu para ir a espalhar que eu era gigante e anão, e um belo dia voltei-me para ele e perguntei-lhe, ouve lá, tu achas mesmo que eu... agora já não. E eu, pronto, eu disse, agora já não. Então é porque já achaste. Sim, já achei. Mas alguma vez assististe a um meu treino? Pois. Não. Alguma vez viste em que circunstância que eu faço isso? É que essa é a fase das animações nas escolas, de atração das crianças. Alguma vez me viste? Não? Alguma vez leste os meus artigos? Não. Alguma vez não sei? Não. Alguma vez? Então vê lá se acordas para a vida, pá. Quer dizer, estás a falar de quê? Pronto. E fico-me por aqui. É olhar para a capa do livro só, não é? Para bom entendedor, meia palavra basta. Pá. Como é que o Sampaio quer ser lembrado daqui por 50 anos? Como alguém no meio do basquete, pelo menos. Como alguém que gostava de ensinar mini-basquete. Pronto, mais nada. Gostava muito de ensinar mini-basquete e de transmitir um bocadinho a sua experiência, mais nada. Qual é que foi a melhor coisa, ou a coisa que fica mais na memória, como a criança lhe tenha dito num treino? Uma das que mais podiam ser tantas, mas uma das que mais me marcou foi agora recentemente na Madeira. Então é assim, eu cheguei à Madeira e a Madeira, atenção, eu adorei estar na Madeira, mas tem uma forma de estar no mini-basket que não se enquadra propriamente, mas eu percebi as razões, e por isso tive que aceitar as lógicas e eu não sou dono da verdade de rigorosamente nada. Mas a Madeira tem campeonatos
de Mini 8, ao campeão da Madeira de Mini 8, de Mini 10, de Mini 12, masculinos, femininos e com uma agravante. Uma grande agravante. É que o clube que ganha o campeonato recebe dinheiro da Direção Regional dos Desportos. Ok? Pois. Ok. Isso altera toda a visão sobre a coisa, não é? Pronto. De maneira que vocês vão compreender, a campeonita ali exacerba-se. Mas volto a dizer, adorei estar, acho que as pessoas acabaram por compreender a minha forma de estar, acho que, penso eu, agora estou a ser juiz em causa própria, ajudei a minimizar um bocadinho mas, então o que é que eu pensei assim, eu vou estar aqui 4 anos, e eu vou tentar estar aqui os 4 anos o mais sossegado possível. Então, o que é que eu pensei? A estratégia que eu arranjei era, nos Mini 8, o que eu fazia era jogos, lá os jogos para o campeonato, o calendário, não sei o que mais até dá, só que depois interrompia e dizia, pais, venham cá para dentro, todos cá para dentro do pavilhão, e agora vamos fazer pais e filhos e não sei o que mais, e obrigava os pais dos vários clubes A estarem ali. a interagirem através de atividades, como por exemplo, as mães todas aqui em fila, os pais todos aqui em fila, os meninos, os rapazes todos aqui em fila, as meninas todas aqui em fila. Agora qual é o grupo que se organiza primeiro pelos seus nomes de A para Z? E as pessoas são obrigadas a falar com eu chamo Alzira, eu chamo Bernardo, eu chamo não sei o quê, e são obrigados a interagir uns com os outros. E depois fazia brincadeiras também, o pai a driblar, e a determinada altura, o Joaquim Pereira, um dos dirigentes e treinador lá da Francisco Franco, volta-se para uma criancinha do Francisco Franco e perguntas, tu sabes quem é este senhor? E ele responde, sei, é o senhor que me pôs a brincar com o meu pai. Não precisa Não é preciso dizer mais nada, não é? Não é preciso dizer mais nada. Porque depois a minha ideia era, esta era a geração, eu ia estar lá 4 anos, que ia chegar aos sub-12 com as coisas já todas mais amenizadas. Claro. Entretanto tivemos o azar da pandemia, pá, e interrompeu esta minha lógica. Antes de nos despedirmos, uma pergunta que deve ser muito fácil para o Sampaio responder. Porquê que o minibasket é especial? É especial por uma razão muito simples, porque eu adoro ensinar crianças e por acaso tive a sorte de ser influenciado pelo professor Mário Lemos, por acaso considero que temos como a modalidade mais rica do ponto de vista pedagógico, mais rica, quando bem utilizada, melhor do que qualquer outra das modalidades. Melhor, mas o que é importante não é isso. O que é importante é a qualidade do treinador. Eu prefiro ter o meu filho, não, agora já são adultos, mas pronto, preferia ter os meus filhos num treinador de uma modalidade que eu não gosto, mas com um excelente treinador e com um bom treinador, do que ter na modalidade que eu mais gosto e que eu acho que é mais rica, e posso dar 2 ou 3 exemplozinhos daquilo que eu estou a dizer. Porque é que ela é mais rica? Porque qual é o peso e a medida para eu comparar, porque é que uma é melhor do que a outra, porque é que uma é mais rica do que a outra. É tão simples como isto. As modalidades devem desenvolver 2 coisas: autonomia e cooperação, certo? E agora, proporcionar de igualdade de oportunidades. Proporcionar igualdade de oportunidades. Para mim, quanto mais uma modalidade proporcionar isto, mais rica é a modalidade. Então, vejamos. Qual é a modalidade? E não vou alongar muito mais, até porque eu também tenho isto escrito e até está documentado no site da FIBA. Vocês, Why Mini Basket Instead of Other Sports, está lá, vais lá e vês lá a explicação cabal de toda esta minha lógica. Mas é tão simples como isto. Tu vais para o futebol, há logo
que é o guarda-redes. E quando os miúdos se organizam, normalmente é o gordinho, é o nabo, tu vais para a baliza, pá, pronto, vais para a baliza. Logo, já não tens as mesmas oportunidades, ok? Tem a oportunidade de, os outros dentro de campo, têm as mesmas oportunidades como no basquete, que é progredir com a bola, passar um parceiro e rematar a baliza. Mas há um que já não tem. Pronto. E isto é no handball, é no hockey, no futsal. No voleibol, a capacidade de autonomia é reduzidíssima. Porquê? A bola vem e tu ou passas a um companheiro ou dás uma marretada para o outro lado. Pronto. E acabou-se a tua autonomia. Acabou-se a tua autonomia, quer dizer. Não há muita coisa para fazer. Não, qual é o grau de desenvolvimento da autonomia? Enquanto no basquete tu podes agarrar na bola e agora. E mais. E todos interagem com todos. Em espaço livre para todos. No handball há logo ali uma zona que só entra lá, não sei o que, não sei o que mais, etc. Por aí fora. E mesmo nas regras, só vou dizer mais esta, porque senão estava aqui a noite inteira a explicar o que eu escrevi, mesmo nas regras, é muito mais, há muito mais igualdade. Talvez só o rugby se compare. Só o rugby. E depois toda a gente também elogia o rugby, obviamente. E o rugby é comparável, mas mesmo no rugby não tem esta regra que o basquete tem. É que tu vais para o cesto, levas uma falta e és tu que vais. És tu que vais. Nas outras modalidades, sai daí que agora vem o melhor. Não há igualdade de oportunidades como na nossa modalidade. Não há. E por isso, do ponto de vista pedagógico, criação de autonomia, criação de cooperação e depois o trabalho do treinador é exatamente dizer ao João Cabral, pá, tu tens que ter mais cooperação, pá. E dizer tens que ter mais cooperação, pá. Isto não é só a tua bola e o cesto, que era um jogador fantástico, pá. Fantástico. Mas depois se calhar dizer, pá, ao Fred, pá, vai para o cesto também. Porque o Fred era dos mais baixinhos da equipa, agora é o mais alto. Depois há estas diferenças. Era dos mais baixinhos da equipa. É dizer ao Fred, tu tens que ter mais autonomia, faz as coisas também. Pronto, este é o equilíbrio depois que o treinador tem que encontrar e vou acabando comigo nesta brilhante geração destes meus amigos de 79. Sampaio, obrigado. De nada. Foi muito fixe, nós voltamos no próximo episódio com surpresas. Ainda não podemos dizer quem, mas fique à espera.